Livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler o capítulo de número 7, versículo de número 1. Também o 6, versículo de número 5. Aleluia. E de número 14. Glória a Deus. Primeiro vamos ler o 7, 1. Depois o 6, 5. E 6, 14. Todos encontraram? Digam amém. Aleluia. 7, versículo 1. E depois 6, 5, 6, 14. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Versículo de número 6, capítulo de número 6, versículo de número 5, que diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo de número 13, irmãos, perdoe. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra estava cheia de violência, e eis que os desfareis com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Amém? Os irmãos assim podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mais uma vez, Deus falará ao nosso coração acerca, aleluia, da arca, acerca do dilúvio. Nós aprendemos aqui na primeira sexta-feira com o pastor Hinaldo e na segunda sexta-feira também com o pastor Edilson acerca dessa passagem, que ela se resume, irmãos, em apenas uma palavra, ou seja, obediência. Então, como já ouvimos até aqui e ouviremos hoje, e ouviremos até o 7º dia dessa campanha, há de ser falado acerca da obediência. Não tem como distorcer a palavra do Senhor, muito menos quando se trata acerca da palavra, aleluia, da história de Noé. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, na época de Noé, existia-se um povo, aleluia, que estava com o seu coração, a sua mente voltado para a maldade, para o pecado, para a desobediência. E o Senhor, vendo aquela geração má e perversa, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu, irmão Vanessa, de ter criado o homem. A palavra do Senhor vai nos dizer isso, que Deus, ele se arrependeu de ter criado o homem. Porque ele olhava para a terra e via um povo pecaminoso. Ele olhava para a terra e via um povo rebelde. Ele olhava para a terra e via um povo que não queria nada com Deus. Deus estava falando, Deus estava orientando, Deus tinha deixado a sua palavra para ser seguida, porém o povo, aleluia, ele não queria dar ouvidos à voz do Senhor, não obedecia à voz do Senhor. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus se arrependera, aleluia, de ter criado o homem. E por ele ter se arrependido, por ver a perversidade, aleluia, do coração do homem, assim o Senhor disse a Noé, porque encontrou ali no meio daquela geração, aleluia, um justo, um homem reto, um homem obediente. Ou seja, o Senhor olhou para a terra e no meio de milhares de pessoas, aleluia, ali encontrou apenas um.
Glória a Deus. Ou seja, ali apenas encontrou um Noé, homem justo, homem reto, ou seja, homem obediente, que se desviava-se do mal, ainda que ele convivia com pessoas perversas, com uma geração perversa e pecaminosa. Noé se desviava-se do mal, Noé se desviava-se do pecado. Ele era o homem justo, ele não se contaminava com o pecado, aleluia. Ainda é como nós nos dias de hoje. Por que as pessoas olham para um cristão e diz que quer ser melhor do que todo mundo? Não é que quer ser melhor do que todo mundo, é porque nós procuramos a justiça do Senhor, nós procuramos viver uma vida de santidade, de santificação, porque sem a qual nós não veremos a face do Senhor. E para buscar essa santificação, irmã Vanessa, é necessário nós obedecermos a Deus. E assim Noé, aleluia, glória a Deus, agia no meio daquela geração pecaminosa e perversa. Então, meus irmãos, eu quero te dizer a você que está me ouvindo nessa noite, que está ouvindo essa palavra, não diga que é impossível você servir a Deus. Não diga que é impossível você, aleluia, obedecer a Deus, porque é possível. Prova disso, aleluia, nós vemos aqui nessa passagem Noé, a sua casa e a sua família obedeceu a Deus. Era homem justo, homem reto, obedecia ao Senhor. Em meio a uma geração que só sabia pecar, pecar e pecar. A palavra do Senhor, aleluia, em Mateus 24, versículos de número 37 e 38, a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo, aquela geração, ela bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento. Eram pessoas que viviam uma caminhada, uma vida desordenada, sem leis, sem instrução. Tinha instrução, mas não obedeciam. Tinha os ensinamentos, mas não obedeciam, né? E assim eram aquele povo. Porém, no meio daquele povo, como eu disse, havia um homem que fazia a diferença. Este homem é Noé. E o Senhor se agradara da vida de Noé, do seu comportamento. O Senhor se agradara da pessoa de Noé. E ali o Senhor vai de encontro, aleluia, através da sua palavra, e manda que Noé viesse a construir uma arca. Segundo ponto. Primeiro ponto, eu disse que para entrar na arca é necessário o quê? Obediência. Primeiro ponto, para entrar na arca é necessário obediência. Segundo ponto, irmãos, para entrar na arca é construção. Os irmãos compreendem? Obediência e construção. No meio de uma geração perversa, o Senhor olha para a terra e vê Noé, homem justo e reto, que obedecia ao Senhor, se desviava-se do pecado. Porém, o Senhor, por ver, aleluia, o caráter de Noé, vai de encontro a ele e diz para que ele venha fazer o quê? Construir a arca. E assim somos nós, meus irmãos, nos dias de hoje. Aleluia, para que eu e a minha casa, você e a sua casa, nós e a nossa família venhamos entrar na arca de Deus, é necessário obedecer e é necessário construir. E cada componente da nossa família tem participação e coparticipação para a construção dessa arca. Bispa, eu não estou entendendo. Você acha que Noé ele construiu a arca sozinho? Não.
No meu ponto de vista, ele não construiu sozinho. Ele teve a participação da esposa. Teve a participação dos filhos. Sim. Talvez tenha tido também a participação das noras. Então, eu e a minha família temos a participação e a coparticipação para entrarmos na arca de Deus. E agora eu vou citar, eu quero que os irmãos prestem bem atenção no que eu vou dizer. Talvez os irmãos vieram hoje aqui nessa terceira campanha, nesse terceiro dia, falando hoje vai ser uma palavra explosiva, uma palavra de poder. Ela continuará sendo de poder, viu, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada manhã. Amém? Por mais que seja pregada acerca da mesma passagem, todas as vezes que forem ministradas será renovada. Glória a Deus, aleluia, porque a palavra do nosso Deus, ela é viva e ela é eficaz. Glória a Deus, aleluia. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção, porque não será uma palavra explosiva. Por mais que seja um dia de campanha, porque dia de campanha nós temos no nosso entendimento, missionária Eliane, que tem que ser aquele Pentecoste, fogo puro, todo mundo sapateando no poder, falando línguas estranhas. Mas o Senhor colocar ao meu coração uma palavra de exortação, uma palavra de ensino para o meu e para o teu coração. Ah, bispa, mas como assim para o meu e para o teu coração? Porque quando o Senhor revela a mim a palavra do Senhor, a qual Ele quer que seja falada, antes Ele está falando comigo. Olha, põe a tua casa em ordem, aleluia, para depois tu falar, aleluia, o que eu quero dizer à minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu quero apresentar aos irmãos 5 componentes. Os irmãos lembram quem entrou na arca? Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, ou seja, os 3 filhos de Noé. E também com os seus 3 filhos, as suas 3 noras. Glória a Deus. Então, eu estarei ensinando aqui, passando 3 componentes, aleluia, e cada qual, aleluia, com a sua participação. E os mostrando o que devemos fazer para entrarmos na arca de Deus. O primeiro componente, meus irmãos, aleluia, é maridos, ou seja, Noé, ele foi primeiro, né? Ele conduziu. E além, irmãos, das pessoas que entraram, só para ressaltar, além das pessoas, ou seja, Noé e a sua família também entraram, todo ser vivente, espécie animal, de 2 em 2. Aleluia, macho e fêmea. Não entrou nada fora disso, tá, irmãos? Foi macho e fêmea. Aleluia. Glória a Deus. E assim Noé com sua família. Então, o primeiro componente foi os maridos. Se os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias conforme eu for falando, os irmãos fiquem à vontade. Amém? Eu quero abrir a palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo de número 5. Aleluia, glória a Deus. 5, versículo de número 25. Este é o primeiro componente familiar que entrará na arca de Deus. E o que ele deve fazer. Glória a Deus, aleluia. Porque não é só entrar na arca, irmãos, nós precisamos fazer algo para entrar dentro da arca de Deus. Se nós não fizermos nada, não há possibilidade de nós entrarmos na arca de Deus. E ainda mais se esse nada não estiver sobre obediência. Amém? Então, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 25. A palavra do Senhor diz assim: Vós maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. São poucos maridos que estão aqui, né, irmãos? Vai apanhar um pouquinho. Mas não se preocupa não, que o da mulher está logo ali. Então, vossos maridos, para que você e a sua casa entre na arca, é necessário que vós ameis as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Mas, bispa, eu amo a minha esposa, como você ama se a trata mal? Como se a ama, aleluia, se trata com ignorância? Como se a ama se não cuida, se não protege, se não zela da vida da sua esposa? Porque tem maridos que pensam que amar a esposa é somente dar arroz e feijão. Que somente o arroz e o feijão sustenta uma mulher. Aleluia. E eu quero te dizer, vossos maridos, arroz e feijão não é o suficiente para você cuidar da sua esposa. A suficiência para cuidar da vossa esposa é amar, cuidar e zelar e proteger, seja de quem for, seja do que vier, aleluia, o seu papel, aleluia, se necessário for, é de você dar até mesmo a sua vida pela vida da sua esposa. Porque é Jesus que está falando, é a palavra do Senhor que está falando. Vossos maridos, amai as vossas esposas. Aleluia. Glória a Deus. Como também Cristo amou a igreja. Agora eu quero te perguntar, igreja, como Cristo te ama? Você já viu o cuidado de Deus, os homens? Você faz parte da igreja, não faz, homens, maridos? Como Cristo tem cuidado da sua vida? Quais foram os livramentos que Cristo deu à sua vida? Como Deus tem cuidado, tem sustentado da sua vida? É desta maneira que o Senhor quer que assim vos faça com as vossas esposas, cuidando, zelando, protegendo, cuidando e também elogiando, porque Deus, Ele elogia os seus filhos, assim como Ele elogiou o seu filho Noé, homem justo, homem reto, assim como Ele elogiou Jó, homem justo, temente, se desviava-se do mal. Ana, mulher de oração, mulher perseverante. Elogie vossos maridos, as vossas esposas. Aleluia. Às vezes não é que ela é carente, mas ela quer ouvir daquele que a quem ela ama um elogio, uma palavra de carícia, de amor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 18, 22. Provérbios 18, 22. Olha só, prestem atenção que este versículo, ele cai tanto para os maridos como também para as mulheres. Depois você vai se ligar nisso. Versículo de número 22 de Provérbio diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Ou seja, alcança as bênçãos do Senhor. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Mas, irmãos, eu estou falando de uma mulher, tá? Porque tem mulher e tem a mulher. Dá para entender as irmãs aí também? Logo, logo nós chegamos lá. Aleluia. Então, quando o homem acha uma mulher, acha uma coisa boa.
E se você saber cuidar, se você saber tratar, você vai ver o que essa mulher ela tem de melhor para te oferecer. Amém, maridos? Este é o primeiro componente. E estas são as coisas que ele deve fazer para entrar na arca. O segundo componente da família é as mulheres ou esposas. Amém? Efésios 5 também. Aleluia. Versículos de número 22 ao 24. Glória a Deus. Efésios 5, versículos de 22 ao 24. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da casa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Quando a palavra do Senhor fala sujeita a vossos maridos, aleluia, é respeitando, é compreendendo, não é ser empregada, viu, irmãos? De certo que este é o dever da mulher, os deveres da casa, os deveres domésticos, estes somos para nós, não tem para onde correr, temos que lavar, passar, cozinhar, temos que fazer, não tem para onde correr. Mas também o marido não vai pegar esta palavra como dizer: olha, mulher, tu tem que sujeitar a mim, porque tu é a minha empregada, você tem que fazer, acabou, e é assim, tá falando. Não, não é assim não. Mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, seja companheira do seu marido, ande lado a lado do seu marido. Você não tem que estar nem atrás e nem adiante, mas vocês têm que estar ao lado do seu marido, de mãos dadas. Dê para o que der, venha para o que vier, que você vai estar ali, aleluia, sendo companheira. Porque tem mulher que quer conseguir tudo na raça. É tudo na raça, eu posso, eu mando, eu grito, quer dar cantar de galo dentro de casa. E não é assim, irmãos. Não é dessa forma que acontece. Amém, irmãos? É se sujeitar, é ser companheira, é ser presente na vida do seu esposo. Porque tem mulher que é esposa, mas não é companheira. Tem mulher que é presente, mas não está do lado. Tem mulher que é presente, mas não ajuda. Tem mulher que é presente, mas não faz. E sujeitar é isso, irmãos. Achou que era só os homens, né, irmãs? Aqui não tem como é que fala? Não tem feminismo, nem masculinismo, não tem nada disso. É tudo igual para mim. Amém? Cada qual no seu lugar, com as ordenâncias que Cristo nos ordena fazer. Amém? Então, irmãos, sejam companheiras. A palavra do Senhor, olha só, quando a mulher não é companheira, quando a mulher não é sujeita ao vosso marido. Olha só no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo de número 9, o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Provérbios, aleluia, 21. Glória a Deus, espero que dê o tempo. 21, versículos de número 9. Mas se os irmãos não se alimentando, dá para passar um pouquinho do horário, não dá, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: melhor é morar numa casa, melhor é morar num canto de umas águas furtadas, do que com uma mulher rixosa numa ampla casa.
Porque tem mulheres, irmão, que é o tempo todo rixando nos ouvidos do marido. BBB, falando e cobrando. Aleluia, é um assunto que aconteceu ano passado, que até hoje ela está trazendo o mesmo assunto. Se deixar, leva para o ano que vem. Não tem paz. Não traz paz para dentro do lar. Não traz paz para a família. É rixando o tempo todo. Bispo, a senhora está me chamando de égua. Eu não estou chamando de égua a ninguém. Eu estou falando que a palavra do Senhor está falando no livro de Provérbios. Não estou criando nada aqui. Não estou criando nada. Mas em contrapartida, esta é uma das qualificações das mulheres quando, aleluia, ela não está agindo com sabedoria para entrar dentro da arca. Fica falando desnecessariamente, faz cobranças desnecessariamente, é impaciente. Eu digo por mim, irmãos, no início do meu casamento eu era difícil. Tá aqui meu marido para não mentir. Eu era difícil, mas também na medida certa. Mas mesmo que essa medida certa que eu achava que era certo para mim, Deus me moldou e me transformou. Tá aqui ele ainda para testificar. Porque tem irmãs e irmãos que quer conseguir algo, se quer um sapato, se quer uma roupa, se quer um móvel para dentro de casa. Ah, eu quero. Por que tu não compra? Por que tu não faz? Para mim tu não faz, para os outros tu faz. E aquilo outro. Tá aqui o meu esposo. Eu nunca cheguei nele para falar assim, eu quero. Amor, eu quero isso, é para agora, é para ontem, é para já. Tá aqui ele para dizer. Amor, você pode? Amor, eu estou precisando disso, você pode comprar? Esses dias eu falei bem assim para ele. Não sou de abrir minha vida particular, não. Não gosto muito disso, não. Mas, esses dias eu falei assim para ele, né? Fiz umas continhas aí, saiu um pouquinho do meu orçamento. E aí eu falei assim, amor, se até o final do mês, se der, não é que eu estou me humilhando, não, irmãos, é ser sábia. Não é questão de humilhação. Não é, não. Eu não vejo dessa forma que você está se humilhando para o seu esposo. É questão de você agir com sabedoria. E para você conquistar as coisas é na sabedoria. E aí eu falei ele lá na rede, eu lavando as roupinhas na mão. Aí falei, amor, se der, daqui para o final do mês dá para você me dar R$100. Ele já tinha me dado algum dinheirinho, né? Já aí, uns dias para trás. Aí eu ainda abusei um pouquinho da sorte. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que não? Aí eu agi de novo com sabedoria. Ah, é porque eu sei que tem muita coisa para pagar, né? E vai que não sobra. Mas eu já entendi que eu vou ter os R$100. Agora imagina aí, eu chego, eu quero mais R$100. É para você me dar. Eu preciso pagar isso. Eu preciso pagar, porque não é assim, irmãos, que as mulheres chegam, muitas das mulheres chegam. É assim, porque eu já vi, esses olhos aqui já viram. Não é coisa que ninguém me falou, não. Não é coisa que ninguém vê aos meus ouvidos falar, olha, minha esposa falou isso. Não é. É coisas que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Falta de sabedoria da parte da mulher, de lidar com o seu esposo. Quer conquistar o vosso esposo, seja sábio no falar, no agir e no comportar. Aleluia, que assim, aleluia, como ele, aleluia, que acha uma mulher, acha uma coisa boa, assim você também achará no seu marido uma coisa boa. Glória a Deus, aleluia. E agora, a melhor receita para a mulher entrar na arca com a sua família. Provérbios 14, versículo de número 1. Toda a igreja sabe de cor e salteada, principalmente as mulheres. Provérbios 14.
Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói com as próprias mãos. Os irmãos lembram que eu falei que para entrar na arca é necessário construir? É uma edificação, vem a base, você fura os buracos. Ali você faz os tubulões, se for de 2 andares. Vem um alicerce, vem as paredes e logo vem a laje ou o telhado. Você escolhe. Eu quero construir laje, eu não quero telhado. Porque o telhado, ele pode, alguém tacar uma pedra, missionária Terezinha, e quebrar. Então, na minha casa, na minha família, eu quero laje. Eu quero laje. Porque ela é firme. Se nós alicerçarmos ela bem, a laje, ela permanecerá de pé. Não será abalada a sua estrutura, não será. Se nós edificarmos bem edificadas, com sabedoria, não será abalada a nossa estrutura, amém? E como é que ela destrói com as suas próprias mãos? É com as suas atitudes, com a sua própria boca, com o seu próprio comportamento. Às vezes difama o marido, às vezes difama os filhos e fala, se não quer elogiar a irmã, fica calada. Se você não tem elogios do seu esposo, fique calada. Não abra a tua boca para difamar o teu marido, que você não está construindo, você está destruindo. Como é que ele vai te amar? Como é que ele vai fazer bem se ele não está recebendo isso, só está vendo destruição? Você está jogando a sua família, a edificação da sua família abaixo. Então, quando você não sabe o que falar, fique calada. Se você não tem elogio, fique calada. Tanto para o seu marido, como para o seu filho, os seus filhos, o seu familiar. Às vezes você quer conquistar um irmão que, às vezes, tem um pé meio atrás com você. Não é falando muito que você vai conquistá-lo. Às vezes é no silêncio, no seu comportamento, nas suas atitudes, se elas forem assim agradáveis. Amém? Aleluia. Terceiros membros que vai entrar e o que eles precisam fazer para entrar na arca de Deus. Esses terceiros membros é uma conjunção entre marido e mulher, ou seja, os pais. Palavra do Senhor, aleluia, em Provérbios 22. Provérbios 22, versículos de número 6. Os membros, que é a conjunção, mulher e esposa e esposo, ou seja, a conjunção que se forma aos pais. Que diz assim, 22. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 6. Instrui o menino no caminho em quem deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é a instrução para mim, para você que é pai e que é mãe. Quer que a sua família entre na arca, o instrui, o ensine, mostre o caminho. Diga sim, sim, meu filho, mas também diga não. Corrija quando for necessário. Aleluia. A própria palavra do Senhor diz que Deus, Ele corrige aquele que o ama, ou seja, os seus filhos. E nós, pai, também assim devemos corrigir. Eu não sei qual é o método que você usa
para corrigir os vossos filhos. Hoje em dia, os métodos que os pais estão usando é a internet, é a tecnologia, é o celular, é o tablet, é o joguinho. Não, eu vou botar na mão dos meus filhos, porque ali ele vai ficar quietinho. Você está correndo um grande perigo, viu, papai e mamãe, que está ensinando o filho dessa forma. Porque da mesma forma que a internet é um canal de bênção, também é uma janela de destruição. Porque somente com um toque ele abre páginas que levam a imaginação dele além do que a inocência dele. Certa feita eu me encontrei com a família e ela falou assim: olha, um menininho fulano de tal, ele é muito sabido, de apenas 5 anos. Ele pegou o celular e foi para o cantinho. E ali estava toda a família reunida. E o menino saiu, foi para o quarto, ficou sozinho. Ele com o celular, de ouvir as coisas que os adultos às vezes falam, às vezes não, mas menino é curioso, mesmo que não ouça, ele tem um certo entendimento, às vezes tem uma certa malícia para algumas coisas que ele vê no mundo de hoje. Tem sim, vamos dizer que não, porque tem um pouquinho de malícia. Mesmo sendo inocente, para certas coisas, quando quer ter uma malícia, tem. Um pouquinho, mas tem. E ali ele foi para o quarto e a família reunida da sala. Isso não é de rir, não, porque da forma que a família abordou, eu achei engraçado. E aí pegou e fulano, cadê? Tá muito quieto. Foi ver o que estava fazendo. Pensar que não, ele está com o celular. Quando viu fulano entrar... O que tu tá vendo, fulano? Nada não. O que tu tá vendo, fulano? Ele não sabe digitar, que ele ainda não sabe ler. Mas pela aquela setinha lá, a pesquisa de voz, ele só falou, mulher não sei o quê. Não preciso falar. E apareceu todo tipo de mulher, irmãos. E aparece as janelas. E ali a curiosidade despertou. E ele foi no que mais impróprio que tinha. E foi ver. Por isso que ele estava quietinho, porque ele estava ali curioso, vendo. E aí ele falou, fulano, o que estava... Não, eu só falei. Nem digitou, eu só falei. E apareceu. Então, pais, ensina o seu filho. Quer dar um celular? Determine hora, determine tempo. Às vezes, na adolescência não é fácil. Eu digo isso porque eu tenho 2 adolescentes. Eu tenho que estar no pé. Eu tenho que estar exigindo. Às vezes bate o pé ou então bufa. Eu falo, pode bufar, estou nem aí. Mas vai ser do meu jeito. Enquanto estiver no meu teto, é do meu jeito. Na minha casa tem regra, na minha casa tem leis. Pode não gostar, mas tem que obedecer. Pode não querer, mas tem que obedecer. Porque eu tenho certeza que nenhum pai, quando ensina, é porque quer ver o mal. Eu tenho essa certeza e essa convicção. Que quando nós cobramos de um filho, quando nós ensinamos a um filho, não é porque nós queremos que ele vá à ruína. Não é porque nós queremos que ele seja destruído. Não é porque nós queremos que ele vá mal, mas nós queremos que ele vá bem, que eles cresçam, que eles sejam bem-sucedidos, que sejam homens e mulheres abençoados, homens e mulheres de caráter, que eles sejam aquilo que nós não fomos para os nossos pais. E as experiências que nós tivemos com os nossos pais, o trabalho que nós demos para os nossos pais, nós já temos uma certa relevância. E aí nós queremos ensinar para os nossos filhos, para eles não cometerem os nossos mesmos erros. Não é assim? Então ensina, pai. Ensina, mãe, ainda que ele não goste, ainda que ela não goste. Mas é melhor ele não gostar estando na tua presença do que ele gostar e estar lá fora e o mundo ensinar. E ele está lá fora e o povo está batendo nele. Ah, não vou bater porque eu amo o meu filho. Ah, eu não vou corrigir porque o meu filho não vai gostar. É melhor ele não gostar do que ele gostar lá fora e estar apanhando do mundo lá fora. E outra coisa eu quero dizer para os pais. Não é só dano que você ensina aos seus filhos. Pai, eu quero isso.
Pai, eu quero aquilo. E o pai vai lá, toma meu filho, toma minha filha, pega meu filho, pode meu filho, vai meu filho. Não é assim. Tem momentos que nós temos que dizer não. Mesmo que você tenha condições financeiras para dar. Está merecendo? Dê. Não está merecendo? Não dê. É assim que funciona. Está merecendo? Pode. Não está merecendo? Não pode. Ah, eu quero ir. Está merecendo? Vai. Não está merecendo? Não vai. Acabou. Porque vai entender o que é certo, o que é errado. O que eu posso, o que eu não posso fazer. O que eu posso, o que eu não posso falar. Porque, irmãos, o que tem de criança fazendo papel de pai não é brincando. E os pais fazendo papel de filhos. Estão trocando. Estão invertendo os valores. Em vez dos pais mandar e os filhos obedecer aos filhos, quem manda e os pais obedecem. Aí chega lá na frente, os nossos filhos quebram a cara. Aí a gente pergunta: onde foi que eu errei? Quando agimos assim. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E você, pai e mãe, olha só, ouça o que eu vou falar aqui. Você, pai e mãe, que ensinou o seu filho, desde pequenininho, que tem ensinado, mesmo ele na juventude, na adolescência, já casou, continua ensinando, instruindo. Se porventura ele desviar, sair da presença, sair do caminho, não foi culpa sua, foi uma escolha que ele fez. Só apenas confia no Senhor e continue orando para que Ele volte para o caminho, para que Ele volte para a presença e que Ele entre na arca no nome do Senhor Jesus, ele ou ela, amém? E o quarto componente, e o que eles devem fazer, precisam fazer para entrar na arca, que em contrapartida já foi os pais, agora são os filhos, amém? Glória a Deus. Antes de falar dos filhos, eu queria abrir a Bíblia em Efésios capítulo de número 4, ainda nos pais. Glória a Deus. Efésios 6, versículo de número 4. Ainda no componente pais. A palavra do Senhor nos diz assim. Vou tentar ser breve, rapidinho aqui. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestações do Senhor. Ou seja, não provoque pai e mãe a ira na vida do seu filho, mas o ensina nas demonstrações e nos ensinos da palavra do Senhor. Porque também tem pais que é especialista em fazer um filho se irar. Eu também já vi muito isso. Tudo ele causa ira. Sabe assim, aquele pai brincalhão que sabe que a criança vai se irar, sabe que o filho vai se chatear, aí brinca com os tipos de brincadeira, porque é pai, porque é mãe, brinca com os tipos de brincadeira onde causa ira na vida do seu filho. Não sabe o grande risco que estão correndo com isso, causando a ira no coração do filho. Agora, uma coisa é não causar ira, outra coisa é ensinar, como a palavra do Senhor diz assim: mas criai-vos na doutrina e admoestações do Senhor, ou seja, tem que ensinar conforme a palavra, educar conforme a palavra, amém? Então vamos lá, no quarto componente, ou seja, os componentes filhos, para entrar na arca de Deus. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 20. Colossenses 3, versículo de número 20, a palavra do Senhor nos diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor.
Aleluia. Então, os vossos filhos têm que obedecer aos vossos pais. Mesmo que você não goste, mesmo que você não aceita o que ele está te ensinando ou te orientando. Eu vou te dizer, você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem. Eu já passei por isso e hoje eu entendo. Muitas das vezes, nós só vamos entender certas coisas quando nós passarmos por isso. Quando for chegada a fase na nossa vida, né? Que a nossa vida é como um jogo de fase. Tem a fase da criança, a fase de adolescente, a fase de jovem, a fase de esposa, de esposo, a fase de pais. Ou seja, aí eu vou inverter os valores. Em vez de ser filho, agora eu sou pai. Agora eu vou ensinar os meus filhos e agora eu quero que eles me obedeçam. Será se eles vão me obedecer? Vai depender do meu ensino. Vai depender da minha orientação. Mas independente da orientação que o pai e a mãe venham dar a vós, filhos, obedeçam. Porque devem obedecer os vossos pais, filhinhos. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, em Êxodo 20, versículo de número 12. Êxodo 20, versículo de número 12. Glória a Deus, já estou terminando, irmãos. Diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, honrar pai e mãe é questão de longevidade de vida. Os seus dias vão bem. Por quê? Porque você está honrando o seu pai e a sua mãe. E como eu honro meu pai e a minha mãe? O obedecendo. Ainda que seja velho, 30, 40 anos, se o seu pai e a sua mãe ainda for viva, ainda que caiam os vossos dentes, se o seu pai e a sua mãe for viva, você deve obediência, você deve honrar o seu pai e a sua mãe, porque ele sabe o que é de melhor para a sua vida, amém? E os seus dias vão bens, vai ser de bem-aventurados, amém? Efésios 6, do 1 ao 3. Efésios 6, do 1 ao 3, a palavra diz assim aos filhos: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, isso é um resumo bem claro para vós, filhos, quando nós obedecemos o nosso pai e a nossa mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que vivas bem. Quer viver bem, filho? Honre seu pai. Honre a sua mãe. Os obedeça e viverás bem. Eu nunca vi um filho desobediente ter uma vida boa. Eu nunca vi um filho obediente ser bem sucedido. Eu nunca vi, né? Nunca. Se os irmãos já tiverem visto aí, irmãos, me fala, me mostra, ó. Fulano é top nas galáxias porque é desobediente, mas é muito abençoado. Não é, irmãos. Deus não faz parte com desobediente. Deus não tem parte com desobediente. A tendência do filho desobediente é sofrer. É sofrer. É sofrer. Eu digo pelas minhas experiências na minha juventude e também pelas experiências dos meus irmãos. Todos padeceram. Todos. Não teve um para dizer, olha, tá tudo certo, até certa idade. Mas quando entenderam que o segredo era obedecer a minha mãe, que foi o nosso pai e a nossa mãe em toda a nossa vida, quando entenderam que o segredo era honrar, que era cuidar, que era obedecer, passaram a viver uma vida diferente.
Hoje estamos vivendo o tempo que Deus está nos permitindo. Mas infelizmente, dois dos meus assim não quiseram honrar, né? Obedecer. E hoje já não está entre nós. Infelizmente, o fim deles foram trágicos, muito trágicos. Só quem me conhece sabe da minha história, sabe da forma que as suas vidas foram ceifadas nessa terra. Mas eu louvo e glorifico ao Senhor, porque Deus me deu a oportunidades e aos demais para honrar a minha mãe, para obedecê-la, para seguir as suas orientações, porque ainda que foi tarde, mas o Senhor nos deu tempo para que os nossos dias viessem ser prolongados e para que nós viéssemos viver bem nessa terra. Porque hoje eu posso dizer que hoje eu vivo bem. Hoje eu vivo bem. E hoje eu vejo que os meus irmãos vivam bem em Manaí. Porque tiveram um entendimento em honrar, em obedecer a minha mãe. Então, quer ir bem, filho? Quer ir bem, filha? Seja os meus ou não, honre os vossos pais. Os obedeça. E os seus dias serão serão bons. E você será bem-sucedido, será abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Também em Provérbios 20, eu nunca tinha visto este versículo, mas eu achei ele muito, muito interessante. Se você quiser marcar aí para depois você ler, eu achei ele muito interessante. E você vai dizer, isso não acontece. Acontece porque eu já vi. Provérbios 20. A palavra do Senhor diz assim, olha só, filhos, todos nós somos filhos, né? Porque temos pai, temos mãe ainda, aqueles que ainda têm. A palavra do Senhor diz assim, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-á-lhe a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Ou seja, não honra o pai, não honra a mãe, não obedece e ainda por cima, ainda amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Quantos já viu um filho amaldiçoar o pai e a mãe? Eu quero que ela morra. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele vá não sei para onde. Eu quero que ele vá. Não faça isso, meu filho, não faça. Ainda que seja o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, não faça isso. Não amaldiçoe o seu pai, não amaldiçoe a sua mãe. Aleluia, porque senão a sua lâmpada será apagada. A palavra do Senhor está falando. E ficarás em trevas densas. Ou seja, você andará em trevas, em caminhos horríveis. Por quê? Porque amaldiçoou o pai e amaldiçoou a mãe. Eu achei isso muito interessante e me fez entender certas coisas que eu tenho visto e ouvido. E por que muitas coisas estão acontecendo na vida de muitos filhos? É por isso aqui, por estarem amaldiçoando a vida dos seus pais. Amém? Então, para entrar na arca, nós temos que honrar o nosso pai, honrar a nossa pai e os obedecer. Mais uma vez, fala acerca da obediência. E o quinto e o último, aleluia, componente. Seja ele ou não, faça ele ou não parte de uma família, mas eu creio que todos na face da terra têm uma família. Só quem não tem família é Satanás, porque ele já perdeu o direito de ter uma família há 1000 anos atrás. Quando ele se rebelou contra Deus, ele perdeu o direito de ter uma família. E é por isso, irmãos, que ele é furioso e ele trama de toda forma para destruir a minha e a tua família.
Mas quando nós temos o entendimento e a visão de Deus, nós sabemos que Ele se levanta, mas é para cair. Porque nós nos colocamos na posição de guerreiros para lutar, para pelejar em favor da nossa casa, da nossa família, exercendo a nossa fé, crendo, aleluia, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então, este quinto é para toda a humanidade que queira entrar na arca do Senhor. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 22. Colossenses 3, versículo de número 22. Então, esses são para toda a humanidade, ou seja, para todos os servos. A palavra do Senhor diz assim: vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Amém, irmãos? Também lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Já estou terminando, só mais alguns minutinhos, irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. E já findo as minhas palavras com a igreja no nome do Senhor. E diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e te terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestados. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Resumo desta palavra: para sermos bem-aventurados e entrarmos na arca de Deus, como eu disse, é necessário obedecer e construir. Agora os irmãos compreendem que quando eu falei que todos os componentes da família têm a participação e a coparticipação para entrar dentro da arca? Porque às vezes o marido faz a sua parte, mas a esposa não faz. Às vezes o filho faz a parte, mas os pais não fazem, a mãe não faz ou o pai não faz. Às vezes a mãe faz como mãe, mas o marido não faz como pai. Então todos nós somos cooperadores
para que toda a sua casa entre na arca. Então, se porventura se você já faz a sua parte, se você já é cooperador e cooperador para entrar, ótimo, permaneça firmes e constantes na sua cooperação para que a sua família verdadeiramente esteja na arca. Mas se porventura, aleluia, você está deixando a desejar em algo, em alguma coisa, em algum lugar, em algum ponto, aleluia, da sua vida, da sua participação familiar para entrar na arca, corrija, conserte, para que você e sua casa esteja verdadeiramente na arca. Noé, ele entrou na arca, mas juntamente com ele entrou a sua esposa, aleluia, que de fato fez a sua parte para com Noé. Noé entrou na arca, mas os seus filhos, Cã, Sem e Jafé, ele entrou na arca porque com certeza, verdadeiramente, Cã, Sem e Jafé fizeram a sua parte, a sua cooperação para estar na arca. As noras de Cã, Sem e Jafé entraram na arca verdadeiramente e elas também assim fizeram a sua parte, a sua cooperação e a sua cooperação para entrarem na arca. Por isso, Noé e toda a sua família e os animais de 2 em 2 entraram na arca. Daí então se veio o dilúvio e foi destruído todo aquele povo pecaminoso, aleluia, que não obedeciam a Deus. Tiveram a oportunidade de se corrigir, porque eu creio que enquanto Noé construía a arca com a sua família, ele gritava aos 4 ventos: arrependa-vos, 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 porque virá o dilúvio, arrependa-se, porque todos serão levados pelas grandes águas. Mas eles não deram ouvidos, de maneira que somente Noé e sua família entrou na arca. Então venhamos dar ouvidos à voz de Deus e obedecer. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou e por isso eu estou alegre. Que Deus vos abençoe. Abençoe a todos e a sua casa, aonde esta palavra chegou. Que a graça do Senhor possa os ter alcançado. E que nós venhamos atentar os nossos ouvidos para a palavra e a voz do Senhor, para que nós e a nossa casa venhamos entrar na arca de Deus, para que a palavra do Senhor seja cumprida, que aquele que crê, tu e a tua arca, tu e a tua casa, aleluia, será salva. Muitos dos meus ainda não estão, mas eu continuo crendo. Enquanto houver fôlego, ainda há esperança. Eu creio que serão livres e libertos dos caminhos tortuosos por onde eles têm andado, porque eu creio num Deus vivo, um Deus de promessa, um Deus de aliança, que promete e não falha. Amém?